Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar Pauta Aberta desta quinta-feira, 22 de junho de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos então, a partir de agora, com nossos destaques de hoje. Reunião do Copom mantém taxa básica de juros do país, a Selic, em 13,75% ao ano. Já era uma expectativa do mercado financeiro. E assim, pela 7ª vez seguida, o Comitê de Política Monetária do Banco Central sustenta lá nas alturas os juros básicos do país. Depois de uma longa sabatina que durou 8 horas no Senado, o nome do advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula, é aprovado por 58 votos a 18 pelos parlamentares. Ainda não há data confirmada para a posse do novo ministro do STF. Ele assumirá o cargo no Supremo para ocupar a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou no último dia 11 de abril. O estado de Pernambuco decreta emergência em saúde pública diante do crescente número de casos de síndrome respiratória aguda grave, que atingem principalmente as crianças. Pelo menos 30 delas, com menos de 10 anos, morreram, vítimas da doença no estado. São mais de 2.000 casos confirmados em Pernambuco. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, já liberou a ativação da tecnologia 5G para outros 187 municípios do país. As empresas já podem solicitar a liberação do sinal a partir de 26 de junho. O Pauta Aberta traz hoje também detalhes sobre a viagem do presidente Lula à Europa. Hoje, depois de várias reuniões em Roma e no Vaticano, num dia chuvoso, ele chegou a Paris, onde participa da cúpula sobre o novo Pacto Financeiro Global. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quinta-feira começou. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a Selic, que é a taxa básica de juros do país, em 13,75% ao ano. A decisão foi anunciada no fim da tarde de quarta-feira. O Comitê de Política Monetária não cedeu à pressão do governo federal, que defende a redução da taxa Selic. Assim, o Banco Central manteve a taxa básica de juros para a economia em 13,75%. O mercado financeiro já esperava que essa fosse a postura do Banco Central. Num comunicado, o Copom afirmou que ainda existem riscos sobre a inflação, como as pressões globais sobre os preços e incertezas residuais sobre a votação do arcabouço fiscal. Diferente das outras reuniões, o comitê não falou que vai elevar a taxa Selic caso a inflação suba. Mas a autoridade monetária também não respondeu à pergunta tão esperada, que é sobre a redução da taxa básica de juros para a economia. A Selic continua no maior índice desde janeiro de 2017. Esta já é a 7ª vez consecutiva que o Banco Central não alterou a Selic. O estado de Pernambuco decretou situação de emergência em saúde pública por conta do crescente aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. As UTIs estão lotadas. A emergência em saúde pública é válida por 90 dias, mas pode ser prorrogada se for necessário. Foram registrados mais de 2.000 casos de síndrome respiratória aguda grave em Pernambuco. 30 crianças com menos de 10 anos morreram vítimas da doença. Especialistas explicam que o mês de junho é um dos períodos mais críticos por causa da chegada do inverno e também porque as crianças acabam inalando fumaça das fogueiras das festas juninas. Além dos sintomas gripais, como coriza e tosse, o que ajuda a caracterizar a síndrome respiratória aguda grave é o cansaço para respirar e a baixa de saturação do oxigênio. Infectologistas afirmam que as crianças são mais vulneráveis à síndrome e aquelas que têm alergia ou asma têm o quadro respiratório agravado. Se a criança tiver sintomas como febre persistente e dificuldade para respirar, os pais devem levar os pequenos imediatamente para o hospital. O vírus pode causar infecção bacteriana, otite e até pneumonia. Os médicos alertam que os pais não devem medicar as crianças por conta própria. Devem evitar levar as crianças a locais fechados e com aglomeração,
manter o cartão de vacinação atualizado, evitar a circulação das crianças em escolas e creches quando apresentarem sintomas de gripe, além de manter os hábitos de higiene como lavar as mãos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, 87 crianças e bebês estão na lista de espera por uma vaga por leitos de UTI. É muito grave, né, a situação no estado de Pernambuco, que merece toda a atenção, principalmente dos pais. O nome do advogado Cristiano Zanin foi aprovado no plenário do Senado para ocupar vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal, o STF. Foram 58 votos contra 18 nesta quarta-feira, em votação rápida, após aproximadamente 8 horas de sabatina que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ. A indicação de Cristiano Zanin ao STF foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em mensagem enviada à Casa Parlamentar. A posse do futuro ministro ainda não foi agendada. Depois de quase 8 horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, a indicação de Cristiano Zanin a ministro do Supremo Tribunal Federal foi aprovada pelo plenário do Senado em uma votação rápida. Votaram sim 58 senadores, não 18 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a indicação do senhor Cristiano Zanin Martins para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. O resultado registrado nesta manhã, tarde e noite mostra cabalmente aquilo que nós temos defendido. Dr. Zanin chegará, sem sombra de dúvidas, com o apelo profissional, com os seus valores e predicados no exercício da sua profissão. A posse do futuro ministro na corte ainda não foi agendada. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, liberou a ativação do sinal 5G em mais 187 municípios brasileiros. As empresas agora podem solicitar a ativação do sinal a partir de 26 de junho. Com a decisão, todos os 1.610 municípios previstos para receber o 5G até o final de junho já estão com a faixa liberada. Segundo a Anatel, com a medida, 141 milhões de pessoas passam a ter acesso à tecnologia, o que corresponde a 66,4% da população brasileira. A partir de julho, outros municípios poderão ter a faixa liberada antes do previsto. A SIGA Antenado é a entidade formada pelas principais vencedoras do leilão do 5G para fazer a limpeza da faixa, que será usada pela nova tecnologia. Antes do leilão, a faixa do espectro de 3,5 GHz, que funciona como uma avenida por onde trafegam os dados, era usada por antenas parabólicas para a recepção do sinal de TV aberta e por serviços de satélites. A SIGA Antenado tem um cronograma para fazer a instalação de novas antenas em outra faixa do espectro e filtros. O objetivo é impedir a interferência no sinal do 5G. As pessoas que têm antenas parabólicas precisam adaptar o equipamento. Aqueles que estão inscritos no CadÚnico podem solicitar o kit gratuito à SIGA Antenado. Virando a nossa página aqui, gente, terminou ontem o prazo que os estudantes já inscritos no Enem tinham para fazer o pagamento da taxa de inscrição de R$ 85. Bom, neste momento e baseado num levantamento preliminar, o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, aponta que foram registradas 4.673.333 inscrições para este Enem 2023. É um crescimento, por enquanto, estimado de 8,3% em relação aos inscritos no Enem do ano passado, que somavam, à época, 4.318.324 participantes. Bom, você acabou de ver aí que já existe um balanço preliminar de números sobre o que vai ser o Enem deste ano. Mas atenção, estudante, aos prazos. Hoje terminam as inscrições para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. O prazo vai até logo mais às 11h59 da noite desta quinta-feira. Para classificar, selecionar os estudantes, o SISU utiliza as notas do Enem para definir quem serão os alunos que vão para as universidades públicas do país. O candidato que ainda não se inscreveu não tem mais muito tempo.
é preciso acessar o site acessounico.mec.gov.br/Sisu. Na página da internet vai apontar duas opções de cursos. Para confirmar a inscrição é necessário que o candidato tenha feito o Enem 2022 e que tenha tirado nota acima de 0 na redação. E uma curiosidade importante, ao longo do período de inscrição, a página vai atualizando as notas de corte relacionadas a cada curso. Com mais esta informação, fica mais fácil para cada candidato definir em quais cursos terá mais chances e quais escolhas poderá fazer. Além disso, é possível editar as escolhas dos cursos, quantas vezes achar necessário, até que seja finalizado o prazo para as inscrições. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, está disponibilizando atendimento itinerante direcionado à população, a partir de uma unidade móvel que percorre os bairros da cidade. Leva serviços de atendimento especializado, apoia o negócio local, oferece captação ao empreendedor e orienta sobre os cadastramentos ao MEI. Olá a todos que estão acompanhando a TV Evangelizar. Eu falo diretamente aqui de Fortaleza com esse nosso clima agradável. E é o seguinte, para você que é da capital cearense, tem novidade, viu? Eu estou aqui na unidade de atendimento do desenvolvimento econômico, que agora vai estar pertinho de você, dependendo do bairro. Para aquelas pessoas que querem abrir aí o seu negócio, já são empreendedores, a unidade vem para poder facilitar o seu negócio. Exatamente. A unidade de atendimento do desenvolvimento econômico sabe justamente isso, para se aproximar mais dos nossos empreendedores aqui da capital de Fortaleza. Então, nosso serviço todo o serviço referente ao MEI, então abertura do microempreendedor individual, parcelamento, retirar o boleto, a orientação para o crédito orientado, além das nossas capacitações. E também nós contamos com serviço de atendimento do Cine, ou seja, quem está procurando um emprego também pode se dirigir à nossa unidade. No momento, a nossa unidade móvel ela se encontra no Aracapé, vai ficar lá até o dia 30 e depois vai seguir curso para a Serrinha, para o bairro da Serrinha. E aí, como é que as pessoas fazem para justamente ter esse acompanhamento, né, de saber onde a unidade móvel vai estar? Pronto, vocês podem acompanhar no nosso portal do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza. Lá no site a gente sempre está informando, inclusive tem até votação para as pessoas que solicitarem a unidade móvel de atendimento no seu próprio bairro. E aí, de que horas a que horas, no caso, funciona esse atendimento, Diego? Funciona o nosso serviço comercial de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Então, para quem está precisando aí de algum auxílio, né, para o seu negócio, já sabe onde achar. Pode contar com a gente. Nós vamos ter o prazer imenso de receber os nossos empreendedores, fazer essa fomentação de capacitação, mostrar como eles podem conseguir crédito orientado, tudo isso. Então, até o dia 30 de junho, vocês já sabem que está no bairro Aracapé. Isso. Qual é o local do bairro? Ali próximo do CRAS do Aracapé. E aí, depois disso, vai para a Serrinha? Tá seguindo para a Serrinha. A gente está vendo a melhor localização lá para poder atender o pessoal, essa demanda do bairro Serrinha. E para mais detalhes, repete para a gente como é que as pessoas podem realmente acompanhar onde a unidade móvel vai estar. Pronto, é no site do Desenvolvimento Econômico, também no Instagram do nosso secretário Rodrigo Nogueira, ele é bem acessível a todas as pessoas, vocês podem pesquisar lá no Instagram Rodrigo Nogueira e aí pode receber todas as informações a respeito dos nossos serviços. Diego, muito obrigado pelas informações e volta com vocês. Tá aí o repórter Victor Souza trazendo diretamente de Fortaleza todas as informações a respeito dessa ação tão importante, né, que está ocorrendo na cidade. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, depois de 2 dias em visita à Itália e ao Vaticano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou hoje à França. Fique ligadinho com a gente. Voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Depois de 2 dias em visita à Itália e ao Vaticano, o presidente Lula chegou hoje à França. Você vê aí imagens do presidente Lula que desembarcou em Paris num dia chuvoso. Antes disso, na Itália, entre outras declarações e compromissos assumidos, Lula afirmou que o Brasil precisa zerar o desmatamento na Amazônia até o ano de 2030. Os passos na Itália foram importantíssimos em direção à ampliação de um diálogo político nas relações internacionais do Brasil. Confira na reportagem. O encontro com o presidente italiano, um cargo mais cerimonial, e outros que Lula teve ainda no hotel, fizeram parte de um diálogo com políticos de centro-esquerda, que não estão mais no poder.
Se fala tanto em Grécia como berço da democracia, mas foram senadores romanos que de fato espalharam mais pelo mundo uma ideia de representação popular. Os pilares da democracia não são mais sólidos e, em grande parte, isso começou a acontecer em 1994, quando um homem chamado Silvio Berlusconi explodiu na política italiana. A herdeira dessa extrema-direita, Giorgia Meloni, só precisou de 12 milhões de votos para se eleger como primeira-ministra, bem menos que os cerca de 20 milhões de votos necessários no passado. Apesar das posições políticas opostas, o encontro das maiores autoridades do Brasil e da Itália tem um lado pragmático, ancorado numa grande história comum e interesses econômicos que transcendem os líderes da vez. A política deve muito à Roma antiga, mas também à Itália moderna, particularmente a Silvio Berlusconi, que desenvolveu a receita de fazer política dizendo ser antipolítica. Usava e abusava da televisão, tinha vários canais, era política como um show. E usava também o esporte, o futebol, era dono do Milan e usou um grito de arquibancada, o Força Itália, para dar o nome ao seu partido. Mas tudo girava em torno dele, não era nada democrático. Donald Trump e também Bolsonaro usaram um modelo que Berlusconi desenvolveu. 3 vezes primeiro-ministro, Berlusconi morreu semana retrasada, aos 86 anos. A mesma idade de quem é, há 10 anos, o grande líder de Roma, o Papa Francisco. O Papa Francisco mostrou para Lula a sua grande preocupação com se formar uma aliança de países que defendam uma solução para a guerra na Ucrânia. O mundo espera por isso, né? Em Paris, o presidente Lula já esteve reunido hoje com o presidente da África do Sul para tratar sobre questões do BRICS. Ele também teve agenda com Dilma Rousseff, presidente do novo Banco do Desenvolvimento, ou Banco do BRICS. É o grupo de países formado por Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul. Essa noite em Paris, daqui a pouquinho, tem discurso do presidente brasileiro no Festival de Música Power Our Planet. Amanhã ele participa da cúpula sobre o novo Pacto Financeiro Global e deve encontrar-se com o presidente da França, Emmanuel Macron. Aqui no Brasil, escolas do Paraná vão ter reforço de quase 3 mil policiais. A PM planeja exercer policiamento ostensivo com ações preventivas e repressivas. O comando da Polícia Militar do Paraná determinou a presença de policiais na frente das escolas em todo o estado. A determinação veio após o ataque na última segunda-feira a uma escola no município de Cambé, norte do Paraná, onde 2 estudantes morreram. Quase 3 mil policiais estarão de prontidão na frente das escolas com o principal objetivo: coibir futuros ataques e dar mais segurança à comunidade local. Desde o início do ano, cursos estão sendo realizados pela Patrulha Escolar e pela Central de Operações da Polícia Militar a profissionais da educação, tentando coibir futuros ataques. Ao todo, 14 mil pessoas devem participar desses cursos, entre professores, pedagogos, monitores de seguranças e profissionais administrativos. Os estímulos sensoriais mais intensos nesta época do ano podem desencadear desconforto e até ansiedades nas crianças que têm síndrome do espectro autista. Veja na reportagem. Os estímulos sensoriais intensos presentes nesta época podem desencadear desconforto e até ansiedade nas crianças autistas. Alguns pequenos podem acabar descompensando o incômodo no comportamento, ficando mais agitados, com medo e até agressivos. Um desafio a mais para os pais. A gente está falando de um espectro, né? Cada indivíduo vai ser único, tem suas características únicas, para poder a gente entender as necessidades e como desenvolver essas necessidades para que essas pessoas sejam inclusas nas festas juninas, principalmente na escola, porque a gente sabe que tem barulho, são muitas pessoas, sai da rotina, são muitos estímulos sensoriais para essas crianças e a gente precisa entender até onde cada uma consegue ir. Polly, mãe de gêmeos, precisou trabalhar por um bom tempo com os filhos até que eles conseguissem passar pelo período junino sem tantos incômodos.
Antes, quando eles eram pequenininhos, a gente realmente fugia de qualquer local onde a gente soubesse que ia ter esse tipo de barulho. Então, Ano Novo e São João, pra gente, eram épocas terríveis. Agora, com 15 anos, eles já estão bem mais adaptados, eles conseguem sair, eles conseguem ver os fogos como uma forma lúdica, mas ainda assim, em alguns momentos, a gente precisa colocar o abafador. Cada criança com autismo é única e possui as próprias necessidades e limitações. E os pais precisam identificar cada uma delas e adaptar tudo da melhor forma para que datas comemorativas como o São João passem a ser sinônimo de bem-estar e diversão. Então a gente precisa entender se é necessário usar um abafador, como é que vai ser, se vai ser em casa, se vai ser na casa de algum parente, mostrar para a criança, para o adolescente, né, até mesmo para o adulto, quem vai estar, o que é que vai acontecer, se vai ter som alto, se essa pessoa tem dificuldade com sons, tem a fumaça também que pode incomodar, muita gente no mesmo local. Então a gente precisa entender o que é que vai ter, tentar antecipar ao máximo o que é que vai acontecer lá e saber se de fato essa pessoa está confortável para estar naquele ambiente. As doações recebidas no especial Compromisso de Amor, comandado pelo padre Reginaldo Manzotti, continuam a se espalhar pelo país. Chegaram para reforçar a mesa de centenas de famílias no interior do Amapá, na região norte e também no interior do estado do Piauí, no Nordeste. A Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Tartarugalzinho, no Amapá, estado do norte do Brasil, recebeu 5 toneladas e 500 quilos de alimentos arrecadados no especial Compromisso de Amor comandado pelo padre Reginaldo Manzotti. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. As doações estão sendo entregues para a comunidade. Fez a luz brilhar na escuridão. E Cocal, no Piauí, que fica pertinho do estado vizinho do Ceará, também recebeu 5 toneladas e 500 quilos de alimentos. 17 instituições de 12 estados em diversas regiões estão recebendo os mantimentos e distribuindo os donativos para quem mais precisa. Nós estamos aqui em frente à matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Cocal. E neste momento nós estamos recebendo aqui o caminhão da Associação Evangelizar, que chega em nossa paróquia para fazer a entrega de cestas básicas. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Sobre a confusão que aconteceu na Vila Belmiro, temos informações que chegam agora para a gente. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva já ofereceu denúncia. E depois de toda essa confusão em Santos, no clássico contra o Corinthians, José Perdiz, o presidente do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, acatou o pedido da Procuradoria e vai fechar as portas da Vila Belmiro para jogos do futebol masculino e também do futebol feminino, por pelo menos 30 dias, até julgamento do caso do STJD. O clássico de ontem à noite foi encerrado aos 41 minutos do segundo tempo, porque não havia mais condições de jogo. Além das bombas, foram vários objetos arremessados no gramado. A denúncia pede que o Santos seja indiciado por deixar de tomar providências capazes de prevenir ou de reprimir a violência na praça esportiva. Vamos falar sobre os jogos dessa noite. Acompanhe na tela. Hoje, às 7 horas da noite, na Arena do Grêmio, tem o confronto entre Grêmio e América Mineiro. Às 8 horas, em São Januário, o Vasco recebe o Goiás. Também às 8 horas da noite, no estádio Major Antônio Couto Pereira, tem Coritiba Internacional. E na Arena Pantanal, o Cuiabá recebe o líder Botafogo. E às 9h30 da noite, fechando a rodada no Nabi Abichedi, tem Bragantino e Flamengo. Agora uma curiosidade, no sul do Espírito Santo, uma cachoeira congelou. É isso mesmo, o registro foi feito por moradores que faziam trilha na região do Caparaó. Exatamente 2 minutos depois da chegada do inverno, moradores que faziam a trilha do Pico da Bandeira, no Caparaó, no sul do Espírito Santo, se depararam com uma cena típica da estação mais fria do ano. Uma cachoeira e vários poços naturais com as águas completamente congeladas. Bruno Protásio e o pai, Cristiano Protásio, são moradores de Pedra Menina, distrito da cidade de Dores do Rio Preto, e costumam fazer a trilha no parque, mas dessa vez, no entanto, o presidente
presenciar uma paisagem um pouco diferente, ideal para dar as boas-vindas à temporada do frio. As imagens impressionam. Nos vídeos, o pai de Bruno pega placas de gelo que foram formadas no poço natural. Em outro registro, é possível ver a água descendo pela pedra com várias partes congeladas, junto com áreas de grama cobertas de gelo. Esta semana, o parque já tinha registrado a temperatura de 2 graus negativos. Em comemoração aos 50 anos de história, a Universidade de Fortaleza, a Unifor, recebe a exposição NASA na Natureza, da artista plástica piauiense, radicada nos Estados Unidos, Nasa McFarren. A mostra pode ser apreciada de duas formas, ou utilizando óculos de realidade virtual ou de forma presencial, em árvores espalhadas pelo campus universitário. Antes, desenhos com carvão nas calçadas de Santa Cruz do Piauí, sua terra natal. Agora, olhos sobre tela e o mundo virtual. NASA coloca nas criações uma abordagem abstrata e depois insere elementos que se assemelham a objetos, eventos ou seres vivos. Sua arte foi publicada em diversos livros, revistas e jornais em várias línguas, inclusive em livros didáticos usados em escolas nos Estados Unidos. A exposição NASA na Natureza vestiu os troncos de 20 árvores com arte em tecido criada especialmente para elas. Uma pintura ao nível dos olhos e algumas extensões chegam a 5 metros de altura. Cada embalagem começa com uma foto de alta resolução de uma pintura ou uma arte digital. O tecido é elástico, altamente respirável e não vai danificar as árvores durante os meses de exposição. A ideia de envolver os troncos das árvores com estampa de minha que vinha oriunda da minha arte começou há muitos anos atrás, mas é muito caro para um artista fazer isso sozinho. De qualquer forma, teria que pedir permissão para as prefeituras. Sempre foi meu sonho misturar de alguma forma minha arte com a natureza, de alguma forma, né? E a Unifor gostou da ideia, aprovou e a gente está fazendo isso numa parceria que está tendo muito sucesso na evolução dela em todos os aspectos. A mostra poderá ser apreciada de duas formas: presencialmente, diante das árvores, e com óculos de realidade virtual no Espaço Cultural Unifor. A versão computadorizada da exposição em 3D também pode ser visitada por pessoas de todo o mundo. A ideia está sendo desenvolvida pelo Laboratório da Diretoria de Tecnologia da Unifor, que já investiu em óculos 3D para os visitantes locais. Enquanto um espectador experimenta a exibição com óculos, outras pessoas na sala poderão mergulhar em uma versão 2D em uma tela grande. Cada quadro que está na exposição virtual está representado por uma árvore aqui no campus. Um belíssimo trabalho, que comemora os 50 anos da Unifor, provocando o público, despertando a curiosidade do público para que descubra um pouquinho mais da obra da artista. E assim, com essa obra que é destaque na Unifor, a gente hoje se despede. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de quinta-feira para amanhã. A gente se vê amanhã aqui no Pauta Aberta. Tchau, tchau.